Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Capital Estratégico Cash, o nosso podcast sobre investimento e alavancagem financeira. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, além de um amigo, é um sócio meu, com vocês, o Noel. Tudo bem, Bruno? Muito bom, cara, muito bom estar nesse podcast. A gente está estreando aqui, está começando, fazendo parte dos primeiros episódios, né? E tá entendendo um pouquinho. Eu sou um cara que até a gente estava conversando aqui no off, para estar entendendo como é que se dá isso, como é que se dá esse investimento. E eu fiquei pensando assim, cara, vamos lá, vamos sentar, vamos gravar, vamos ver o que com uma boa conversa consegue gerar aí de conhecimento para o pessoal. Legal, vamos lá, Noel. Primeiro é um prazer te receber, tá? Mas pro pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho pra gente quem é o Noel, o que o Noel faz da vida, para o pessoal ficar mais ambientado aqui conosco. O Noel, então, é sócio proprietário do Tiaraju Studio. O Tiaraju Studio é um estúdio que está em Camboriú, que é esse local, né? A gente já está há 10 anos, há 8 anos aqui, nesse mesmo ponto, e a gente começou com fotografias, né? Então o Noel, voltando um pouquinho, professor de história, depois daí contava história contava história de Napoleão, contava história de Getúlio Vargas, e fiquei pensando, cara, eu vou fazer diferente, eu quero saber as histórias que estão próximas de mim. E aí eu fiz através da fotografia, eu trouxe e aí contei história individual, né? Em história a gente chama isso de micro-história individual de cada um, e a gente puxa a questão disso. Daí fui fazer a faculdade na Univale, fiz a graduação e sou apaixonado pelo estúdio, né? Na posicionamento de luz, de estar entendendo um pouquinho isso. Legal, legal. Seja muito bem-vindo. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, porque como você sabe, o nosso podcast aqui a gente fala sobre investimento e alavancagem financeira. E perguntando logo de cara, assim, Noel, você investe? Se sim, há quanto tempo? Se não, por que não? Vamos começar a ter esse debate agora. E essa dor, né, Bruno? E é uma das coisas que a gente está conversando. Eu não sou investidor, nem, tipo, sabe aquela coisa assim, não, eu vou investir, mas se for pensar agora a verdade, agora eu fiquei pensando assim, né? Pô, eu já investi no CDB, cara, eu tenho lá, investi lá bem R$300, faz um tempão que tá lá rodando, eu nem sei como é que tá essa conta, como é que tá, acho que faz uns 3, 4 anos, se não mais, isso que tá lá rodando esse valor. Agora eu fiquei pensando, eu ia dizer que não, mas agora, assim, agora ele falou assim, não, mas já tem lá e tá lá solto e nem sei, pra tu ver, eu nem sei quanto que tem lá, tá, mas não tenho o hábito de estar investindo, não tenho o hábito de estar segurando, de estar reservando cada um, uma parte para isso, uma parte para aquilo, e a gente tem bem sinceramente, eu achava que não era investidor, mas eu sou um investidor muito, muito pequeno. Iniciante, que a gente fala, né? É bom todo mundo entender que, assim, o nosso conteúdo aqui, ele é educacional. Então ele serve para as pessoas que já de fato investem há algum tempo, mas também para as pessoas que ainda não começaram a investir ou estão no início, para que essas pessoas se desenvolvam e cresçam o seu patrimônio também investindo da maneira correta. Então acho que vai ajudar muitas pessoas que não começaram a investir ainda, porque eu acho que a sua dor pode ser a dor deles. E aí a gente vai desmistificando um pouquinho do cenário do investimento e da mentalidade dessas pessoas. Fala uma coisa para mim, Noel. Hoje, qual o principal ponto, na sua visão, que faz com que o Noel, pessoa física, não invista e que talvez leve outras pessoas a não investirem? Para mim, é conhecimento. Tipo, aonde investir, por que investir e uma das coisas também, Bruno, que eu achava que acontecia, sabe o quê? Cara, para mim investir eu tenho que ter uns 20 mil reais, assim, para começar a brincadeira. Eu vou começar com 20 mil e aí depois vai trazendo, né? Vai estar agregando mais. Achava também, assim, parece bobagem, mas eu estou sendo bem franco, assim, eu achava assim, é investir nesses fundos ou na poupança ou tá se arriscando muito na compra de ações, que daí uma hora está em cima, uma hora está embaixo e perde e aí tira de um, coloca em outro e aí praticamente é isso. E aí fica pensando, cara, eu não vou estar juntando dinheiro para estar arriscando muito, então é melhor colocar lá no CDI, né, e tudo mais e estar segurando em cima disso. Sim, cara, eu acho que uma das principais dúvidas que eu recebo das pessoas é exatamente isso.
as pessoas me perguntam, primeiro, Bruno, precisa ser muito rico para começar a investir? E segundo, quando eu devo começar a investir? Eu sempre falo, cara, você não precisa ter tanto recurso para começar a investir. O ideal é começar, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, por exemplo, da reserva de emergência, oportunidade, que é um pré-requisito para você começar uma vida financeira mais saudável, você ter uma reserva de emergência, oportunidade. Só que hoje, a partir de R$30 por mês, você já pode começar a investir. E investimentos seguros, investimentos no qual, como você falou, olha, às vezes falta um pouquinho de conhecimento. Eu sempre falo para essas pessoas, não comece investindo em algo que você não conheça. Inclusive foi um dos motivos que eu quebrei uma das vezes na minha vida, foi por tentar investir em algo que eu não tinha conhecimento. Não faz sentido você querer investir em algo que você não tem conhecimento, se existem várias outras alternativas para a gente alocar nosso recurso. Então, primeira coisa, comece independente do valor que você tenha. Hoje, a partir de R$30, você consegue começar a investir, começa a montar sua reserva de emergência. E comece hoje, porque o melhor momento foi ontem. O segundo melhor é agora. Nunca deixar para depois, porque como a gente também está falando, Noel, os anos passam rápidos, né? Eu lembro exatamente onde eu estava 10 anos atrás. Se eu tivesse começado a fazer a alavancagem, a estratégia de alavancagem que a gente comentou no outro episódio aqui do podcast, provavelmente a gente estaria todo mundo nas Ilhas Maldivas. Mas a gente não começou, então a gente começou há muito tempo, não há 10 anos. Isso faz com que a gente trilhe essa jornada. E eu vejo isso, Bruno, questão de mentalidade, sabe? Os anos vão se passar. Exato. Cabelo branco, né? Cabelo branco vai vir, não adianta, vai girar, vai se passar, e aí o que tu vai fazer nesse meio tempo, né? Sabe... Cara, é procrastinar mesmo, sabe? De deixar para depois. Não, agora tá apertado, não sei o que, vou deixar para depois deixa para depois, e aí vai indo e coloca-se outras prioridades e vai deixando, sabe, Bruno? Exato. Vai empurrando, e quando veio, se passou aí os 10 anos. Que nem o Tiaraju Studio. Tem 10 anos, cara, de empresa. Pô, você passou muita coisa aqui, e se tivesse lá no começo também, acho que a gente estaria um estúdio lá nas Maldivas, né? Com certeza. Me fala uma coisa, Noel, você que é empresário há tantos anos, saiu, né, do regime de professor para o regime de empresário, qual é a sua principal dor hoje, pensando na questão financeira? Porque a gente entende que ser empresário no Brasil é muito difícil, turma. Você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. E o financeiro também conta muito. Então, quando o assunto é financeiro hoje, qual a sua principal dor ou qual a sua principal solução? Porque tem gente que consegue fazer muito dinheiro em pouco tempo. Qual a sua visão sobre isso para os empresários que estão assistindo a gente? Existem várias dores. A questão do financeiro é uma coisa que a gente conversou ali no outro podcast também, que foi o que eu nunca tinha pensado de conseguir o capital, conseguir um capital fora, não dos meus investimentos. Aqui nunca foi investido fora, sempre foi o que tinha aqui dentro para estar alavancando isso. Tá? Nunca tinha pensado nesse aí. Uma outra coisa que é bem importante também é estar pensando a longo prazo aqui do Tiaraju Studio, né? Aonde que vai estar colocando o investimento, que nem, eu vou comprar a próxima, que nem o drone. O drone tá para a gente comprar esse ano, tá? 2026. Aí, vai juntando dinheiro para conseguir ali tá comprando o equipamento. E para mim é isso, assim, essa organização, como é que você dá para conseguir chegar até isso. Legal. Só traduzindo para quem não acompanhou o outro podcast, a gente está falando de como levantar capital. Hoje existem várias formas, né, de você levantar dinheiro e fazer possivelmente uma alavancagem. Você pode ir atrás de um banco para o financiamento, você pode ir atrás de consórcios, você pode pedir dinheiro para fundos de investimento, dependendo do tamanho da sua empresa, entre outros, fintechs e tudo mais. Só que a gente estava comentando que, por exemplo, hoje com a própria estrutura de uma empresa, você consegue fazer levantamento de capital. Você consegue fazer uma alavancagem financeira, por exemplo, com consórcio. Como assim? Você pode fazer uma carta, por exemplo, de R$1 milhão. Você paga R$3.500 por mês. Quando essa carta contemplar, se você já tiver um imóvel quitado, que não necessariamente precisa ser o seu, não precisa ser o estúdio próprio, por exemplo, pode ser de terceiros, desde que eles assinem como avalista de vocês, você descarrega esse R$1 milhão dentro daquele imóvel que está quitado e coloca R$1 milhão no bolso. Imagina quanto você não consegue faturar a mais com esse R$1 milhão.
que vai estar disponível para sua empresa. Você compra drone, você abre outro estúdio, você aumenta e muito sua receita. Então, a questão da alavancagem financeira é sim uma estratégia de investimento de médio e longo prazo, como você falou, mas a gente também pode fazer alavancagens para construir a nossa empresa, para desenvolver e aumentar a nossa empresa. Acho que esse é um dos principais pontos que os empresários ainda não estão vendo. E fala um pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, Bruno, porque e essa é uma das coisas que eu via o outro pessoal falar, e aí com a nossa sociedade tá entendendo um pouquinho isso, assim, pô, fica muito mais fácil, parece que naquela história, antes tinha cortina e pá, tirou a cortina e disse, pô, é um mundo que eu nunca tinha pensado. Fala um pouquinho mais disso. Isso é engraçado, né, Noel? Porque quando eu comecei a trabalhar essas estratégias, inclusive esse é o motivo do podcast, né, compartilhar essas estratégias, eu tinha muito preconceito contra esse tipo de abordagem, porque eu falava, olha, toda e qualquer operação de levantamento de capital ou qualquer operação envolvendo consórcio, para mim era roubada. Eu não tinha a dimensão do que é você poder fazer alavancagens financeiras, tanto financeiro líquido na sua conta corrente, quanto também criação de patrimônio com isso. Então, eu fui uma das pessoas que mais criticava antes de ter o conhecimento. E aí que está o principal ponto. O povo perece por falta de conhecimento. Se eu tivesse começado lá atrás, estaria muito melhor. Hoje estou bem, graças a Deus, não dá para reclamar. Mas se eu tivesse começado antes, seria muito melhor. Então, qual que é a nossa mentalidade aqui? É comportamental e de conhecimento. Se você pegar, por exemplo, vídeos do Pablo Marçal há 10 anos atrás, ele já falava desse tipo de operação. Inclusive, o Pablo Marçal falou de uma alavancagem que ele fez de um avião dele, de um jatinho dele. Ele descarregou um bom crédito de consórcio no avião, sacou esse dinheiro. O avião ele continua usando, continua voando por aí. Só que agora ele entrou muito recurso na conta dele, na conta da empresa dele, e ele injetou dentro da empresa fazendo muito mais, multiplicando muito mais. Hoje as pessoas, principalmente as empresas, se veem num cenário que o juros está muito alto. A gente está num patamar mais alto da história dos nossos juros e o capital está muito escasso. É muito difícil você conseguir empréstimo, você conseguir levantar capital. Vai precisar de uma série de pré-requisitos, saúde financeira, análise de crédito, poder de pagamento do crédito. Então, quando a população, os empresários se deparam com esse cenário, às vezes eles ficam desestimulados a investirem, a crescerem. E empresa que não cresce, morre. Então, basta você ter um pouquinho de conhecimento, e o conhecimento adquirido, seja por um podcast, um livro, ou materiais na internet, YouTube, vocês vão ver que existem várias possibilidades de mudar a realidade financeira da família ou da empresa de vocês. Basta a gente fazer da maneira correta, que a maior parte dos capitais hoje, de levantamento de capital ou de investimento, eles seguem o tradicional. E quando a gente pensa fora da bolha, que são casos como o Pablo Marçal que eu falei para vocês, o jogo muda. Você consegue atingir métricas que você nunca imaginou conseguir antes. Me fala uma coisa, Onel. Todo mundo, todo empresário, todo investidor tem um objetivo financeiro de curto, médio e longo prazo. Pensando na sua realidade, pensando na realidade de Balneário Camboriú que você vive aqui. Qual é o principal sonho financeiro que o Noel Empresário e o Tiaraju Studios têm hoje? Cara, sonho financeiro de ter 5 anos de reserva. 5 anos do Tiaraju Studio. Tiaraju Studio rendendo ali o valor em si, pagando todos os custos, né, os custos fixos dele ali por 5 anos. Essa está correndo para isso, né? E é isso, juntar grana e vamos lá e vamos fazer, porque para ter um suspiro legal. Legal. E para sua pessoa física? Cara, para minha pessoa física também para 5 anos, tá? Para tá. Cara, é relação. Tipo assim, vai fazer. Mas a gente começa primeiro com. Cara, tem que começar com 3 meses, depois de 3 vai para 6, depois vai para 9 e assim vai indo. E Bruno, mas te perguntar aqui em 2026, agora em maio aqui de 2026, qual a melhor forma de se eu fosse investir, aonde que eu investiria? Tá? Vamos dar um exemplo aqui por Tiaraju Studio. Assim, já que o crédito, o juro está muito alto, cara, me ajuda aí. Vamos lá. Vamos fazer uma consultoria agora para o Tiaraju Studio, pessoal. Bom, vamos lá.
a gente tem um cenário que o juros está muito alto. Uhum. E para você investir, ou você utiliza recurso próprio ou recurso de terceiros. A análise que a gente tem que fazer, ô Noel, é a seguinte. Se eu for pegar dinheiro emprestado com um banco, por exemplo, quanto que de juros eu pagaria? Existem várias linhas de crédito. Cada empresa tem a sua linha de crédito específica. Mas vamos começar a chutar valores, porque a gente não vai aprofundar tanto. Se a gente pensar numa taxa de juros de 2% ao mês, esse recurso que você vai pegar emprestado, colocado dentro do Tiaraju Studio, vai render mais do que 2%? Então, exemplo, você pegou 100 mil reais com o banco. Você injeta, compra o drone, você compra outras câmeras. Com esses 100 mil reais, você consegue fazer pelo menos 2 mil reais por mês a mais de renda? Com certeza. Se você consegue, cara, é uma boa opção para você. Agora, vamos pensar, você comentou que o objetivo financeiro do Tiaraju é ter 5 anos de contas pagas. Vamos supor que a gente já tem essa previsibilidade de 5 anos, a gente já tem o sonho de 10 anos. Então, se a gente já está imaginando isso, por que a gente não se planeja financeiramente fazendo estratégia de custo de capital mais barato, como, por exemplo, consórcio? 5 anos é um bom prazo para a gente conseguir contemplação. A gente tem histórico de muitas contemplações nesse período, quase todos os nossos clientes. Porque a gente utiliza de ferramentas como lance embutido, enfim. Sabendo disso, vamos começar agora com uma carta de consórcio. Lá na frente a gente pode sacar isso em recurso. E você vai pagar uma taxa de administração apenas. Você não paga juros. Independente do cenário, se os juros for a 20% ao ano, o Brasil entrar numa crise total, ou se os juros ficar estabilizado como está hoje, na faixa de 14% ao ano, você vai pagar só aquela taxa de administração. Então, uma empresa ela tem que ter já o cenário traçado, como você falou, de 5 e 10 anos. Sabendo disso, a gente consegue desenhar muito bem as estratégias para ter o menor custo de capital possível. E sempre lembrando, o dinheiro de caixa, pelo menos para os meus clientes, para as empresas que eu atendo, é o dinheiro de sobrevivência. O caixa ele tem que ser o último a ser utilizado, na minha visão. A não ser que o custo de capital do recurso que você está pegando seja muito alto. Aí não compensa. Aí você deixa de lado esse capital e usa recurso próprio. Caso contrário, sempre use o recurso de terceiros, porque esse capital é de sobrevivência. E quanto mais caixa tem, mais oportunidades vão aparecer para você poder trabalhar melhor a sua empresa. Show. Me fala uma coisa, você já fez algum empréstimo para sua empresa para alocar recurso aqui dentro? Se sim, qual foi os juros? Não, cara, nunca fiz. E é isso, assim, por isso que quando tu falou, eu nunca tinha me ligado nisso, assim, ó, cara, é trabalhar, juntar e investir. Trabalhar, juntar, foi a lógica de 10 anos aí de caminhada. Legal. Eu pergunto isso porque a gente tem alguns exemplos no mercado, como Flávio Augusto. Não sei se você sabe da história dele, mas o Flávio Augusto pegou 20 ou 30 mil reais, se não me engano, do cheque especial do banco, que é um dos juros mais altos. Sim. Aí ele começou a trabalhar, vender relógios, depois abriu uma escola de inglês e virou o que virou. Então, turma, um ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que existe aquela máxima, dinheiro faz dinheiro. Agora imagina você ter dinheiro ilimitado, e é aí que entra a questão do crédito. O crédito ele é uma alavancagem financeira, né, o capital estratégico, porque a gente tem dinheiro infinito. A gente não fica restrito ao meu dinheiro, ao dinheiro da minha empresa, ao dinheiro da empresa do Noel, ao dinheiro do Noel. Não, a gente tem acesso a dinheiro infinito. Imagina as possibilidades que a gente teria com um dinheiro infinito em mãos. Então, isso faz toda a diferença na hora da gente colocar na ponta do lápis se pega capital de terceiros ou não. E para a gente chegar no finalzinho aqui do nosso bate-papo, Noel, me fala uma coisa. Hoje, visto tudo que você já ouviu falar de investimento, tudo que você ouviu falar de consórcio, para o seu perfil de risco, hoje qual seria a primeira coisa que você faria ou que você vai fazer depois dessa conversa para colocar em prática, para mudar a história da sua empresa ou a história da sua vida com o que foi falado, com o que foi ensinado aqui? É uma das coisas, Bruno, eu estava pensando nisso. Eu tenho um banco digital que é um banco, mas é um banco digital, e o meu contato com o banco, com o gerente, praticamente é zero, né? E é isso que eu vou fazer agora, tá trazendo
Eu já vou falar os nomes aí e tudo mais. Vou ali na Sicredi, abrir uma conta no banco físico e de ter isso. Claro que tem um custo maior e tudo mais, mas ali também eu consigo também um crédito mais barato do que outros lugares, né? Pelo menos o que eu acho, é uma das metas que a gente tem para estar fazendo isso. E é isso de capital de terceiro, nunca tinha pensado, cara, esse aí hoje eu, tipo, deslanchou, sabe? Legal. Vai me ajudar bastante em questão disso de ter esse recurso, ainda mais o TiaroG Studio tá tendo 10 anos, a gente está reformando tudo, está organizando, vai ter vários cenários para a gente estar gravando, porque a gente precisa expandir, né? E eu acredito muito que tu falou isso, assim, essa empresa não está crescendo, ela está morrendo. Exato. Ponto. E não tem, por mais que fale e tudo mais, não adianta. Não está crescendo, está morrendo. Senão o outro vem e passa com um rolo compressor por cima da gente e diz assim, opa, e nem viu, né? E tá atualizado no mercado, tá entendendo. Mas esse, para mim, um insight foi, cara, muito isso, assim, de cara, vamos lá e vamos, o dinheiro do terceiro vai ser muito melhor do que o meu ali. Legal. Vamos passar um plano de ação, então, pra galera que tá assistindo a gente. Turma, se vocês não investem ainda, assim como era o caso do Noel, eu investia pouquinho, mas tinha até esquecido, né, que tava lá. A gente tem até um plano de ação para vocês. Qual é o plano de ação? Primeiro, a gente tem que nos conhecer como investidores e conhecer nossas finanças. Então, eu sempre falo para as pessoas colocarem dentro de aplicativos, existem vários aplicativos que você pode colocar suas finanças ali e sai a informação mais detalhada. Ou então você pode colocar numa planilha. Coloque toda a sua receita num lado e no outro lado coloque suas despesas. Ou seja, receita é aquilo que entra, né, de recurso. Despesa é aquilo que está saindo. Você pode dividir em despesa fixa, aquela que todo mês, recorrentemente, você sabe que tem. E despesas variáveis. Poxa, esse mês vou ter que trocar o pneu do meu carro. Esse mês eu vou fazer uma viagem internacional. Então, essas são as despesas variáveis. A partir disso, você vai ver se a sua receita está sendo maior do que sua despesa. Se você tem esse cenário, complicou. A gente tem que ter um plano de ação para isso. Ou diminuir os seus gastos, tanto fixos quanto variáveis, ou então aumentar sua receita. E aí eu te pergunto, qual seria melhor? Eu sempre sou a favor de ganhar mais, mas desde que seja um ganho coerente. Não faz sentido você ficar gastando muito dinheiro desnecessariamente, né? Então, faça essa análise, veja como está a sua vida financeira primeiro. Depois você vai se conhecer. Cara, qual o meu perfil de investidor? Eu tenho já uma reserva de emergência? Porque independente do perfil, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Para quem não sabe, a reserva de emergência é um investimento que você faz no qual você tem acesso ao dinheiro rápido e seguro. Então você pode investir numa renda fixa, você pode investir num fundo de investimento, pedir o resgate hoje, ainda hoje o dinheiro entra na sua conta, ou pedir o resgate hoje, amanhã no máximo o dinheiro entra na sua conta. Não tem oscilação. É diferente de ações, por exemplo, você coloca R$100 lá, amanhã vai estar 101. A ação você pode colocar R$100, no outro dia está 80, depois vai para 130 e fica essa volatilidade. Então comece sempre com uma reserva de emergência e oportunidade. As pessoas me perguntam sempre, Bruno, qual valor eu tenho que ter numa reserva de emergência? Você tem que ter de 6 a 12 meses de contas pagas. Então um exemplo aqui, se você tem R$5.000 de custo de vida, você tem que ter mais ou menos ali uns R$60.000 investido nesse tipo de investimento. E depois disso, da sua reserva de emergência e oportunidade estar montada, é que a gente vai começar a diversificar nosso capital. Esse é o terceiro ponto. A gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. A gente tem que diversificar. A gente pode ter, por exemplo, se for perfil, imóveis de locação, fundos imobiliários. Lembrando que isso traz volatilidade para a carteira do cliente. Então, vocês como investidores têm que entender se para vocês é tranquilo essa volatilidade de capital. E principalmente, ter um planejamento de 5, 10, 15 anos. E aí que entra a questão do consórcio na minha visão, que é a melhor estratégia para a gente fazer a alavancagem financeira, a alavancagem patrimonial, que foi um pouquinho do que nós já falamos no episódio anterior e que a gente vai continuar falando aqui ao longo da nossa jornada. Muito bom, Bruno, muito bom. De ser uma consultoria aí, uma né? Consultoria gratuita, cara, uma né? consultoria gratuita e esse é o nosso objetivo do podcast, é estar educando o pessoal, né, Bruno, de estar pensando fora da caixa. E aí, no fundo, a gente vê o capital estratégico, é bem isso, assim, tá? Vamos além, né? Vamos além, vamos lá, não vamos ficar só no feijão com arroz, vamos além. Tô bem feliz, cara, me ajudou bastante.
amanhã, agora não vou porque não dá Já já fechou o banco, mas amanhã eu vou lá. E vou fazer, cara, eu vou trocar de banco. Eu já tava pensando em fazer, cara, eu tive problema com o meu banco digital, papapá, e agora, pô, agora é a bola da vez, cara, eu vou fazer isso. Tá? Legal. Então faz um favor, deixa um recado pra galera que ainda não investe, assim como você está começando ainda, o que você vai fazer e por que as pessoas também deveriam começar a investir, e depois deixar suas redes sociais onde o pessoal te encontra. Muito bom. Então, cara, e eu vejo isso assim, para tu acreditar no seu sonho, sonhe grande, sonhe porque o custo do seu sonho vai ser o mesmo. Você pode ser sonho pequeno, sonho grande, mas se tu sonhar grande, tu tem uma condição muito maior de chegar até ele, por mais que não chegue 100%, mas que chegue a 70%, é olhar para trás e dizer assim, pô, valeu a pena, né? Valeu a pena. Qual o teu legado que tu deixou aqui na Terra, né? Porque logo, logo, né, a vida é um sopro e quando vê, você vai, e aí como é que fica nisso? Vou estar investindo, vou estar fazendo, tá? Vou estar organizando isso, e é uma coisa que eu não tinha me ligado disso. E para tu ver como é importante isso, né, Bruno? E a gente vê. E eu sou um cara que estudo, sou um cara que corre atrás, que fala, mas em questão das áreas das finanças, eu nunca tinha pensado nisso. Então, para mim, sim, me ajudou assim cara, expandir um monte. Então, para você que não conhece o Tiaraju Studio, então, @Tiaraju Studio, o site é www.tiarajustudio.com. Para você que está pensando em gravar seu podcast, como o Bruno tá fazendo, quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu conteúdo, quer fazer o seu retrato corporativo, até os retratos do Bruno também, essas fotos que vão estar entrando também, foi feito aqui no Tiaraju Studio. Estou muito feliz, Bruno, com essa parceria, que a gente está cada vez mais acirrando, e acredito que a gente vai voar e muito longe. Vamos levar a educação financeira para todo mundo. Vamos embora, né? E fazer o Brasil prosperar. Amém, amém. Turma, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem um like aqui. Para vocês me encontrarem também nas redes sociais, é @martini.bruno, tá? Martini igual a bebida mesmo, martini.bruno. E no YouTube você nos encontra com Bruno Martini Investimento. Mande esse vídeo para quem você acredita que deva começar a investir, para aquele parente, aquele amigo que não começou a investir, está postergando isso. E te vejo no próximo episódio. Até mais!